I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Eu sou Marcelo Queiroz e hoje a gente vai estar aqui abrindo essa colmeia para fazer uma bela de uma revisão nela. E na ocasião a gente vai aproveitar para falar sobre enxameação reprodutiva e enxameação migratória, ou como muitos conhecem, o abandono. E na ocasião a gente vai aproveitar para falar sobre 16 erros sobre essa perspectiva, né? Que no caso a enxameação migratória ela acontece principalmente no período de escassez, já a reprodutiva no período de grandes floradas. E aí, gente, na ocasião a gente vai falar sobre essas duas perspectivas, sobre o abandono, migração ou enxameação migratória, e sobre a perspectiva da enxameação reprodutiva, que aí no caso da enxameação reprodutiva ela também pode ser seguida de abandono, e principalmente ela ocorre no período de grandes floradas. Já o abandono, migração ou enxameação migratória no período de escassez. Só que antes da gente falar sobre esses 16 erros, a gente tem que compreender um pouco o que é a enxameação, ou o abandono, ou a enxameação reprodutiva, ou a enxameação migratória. E basicamente a enxameação são de dois tipos: a enxameação reprodutiva, abandono, ou migração ou enxameação migratória. Ou seja, uma acontece principalmente no período de escassez e a outra no período de grandes floradas. Mas o que é a enxameação? A enxameação, gente, nada mais é do que um comportamento de saída em massa dos indivíduos do ninho. Em um deles, todas as abelhas deixam o ninho à procura de um novo local para nidificação e é chamada de abandono ou migração ou enxameação migratória. Esse tipo de enxameação acontece principalmente no período de escassez. Já a outra situação de saída em massa de abelhas resulta da divisão da colônia, e existe criação de rainha e apenas uma parte do enxame deixa o ninho, e esse é chamado de enxameação reprodutiva. E aqui, só fazer um parênteses para a gente compreender melhor um pouco isso, e até entender por que muitas vezes a captura ela não é uma boa alternativa para o apicultor iniciar. Primeiro, quando você está capturando enxames, você pode pegar um enxame que a gente chama de enxame primário, enxame secundário, enxame terciário, e assim por diante. O enxame primário sempre vai ter uma rainha velha, e a gente vai compreender isso. Já os do secundário em diante vão ser princesas, e a gente vai compreender o porquê que isso acontece. De todo modo, você vai capturar enxames que têm a ânsia, o desejo, a força de enxamear muito grande, na maioria das vezes, tá, gente? Pode ser que isso não aconteça. Então, assim, para compreender isso que eu acabei de falar aqui, enxame primário, enxame secundário, enxame terciário, e assim por diante, a gente tem que entender uma coisa. Por algum motivo, as campeiras resolvem que chegou a hora de trocar a rainha e começam a puxar realeiras. E aí elas podem puxar 1, 2, 3, 4, até 5 ou mais realeiras. E aí, com 16 dias, prestes, pouco antes, né, no caso, prestes a nascer uma princesa, a abelha rainha velha, que é o que vai dar origem a um enxame primário, pega metade ou parte, geralmente uma boa parte ali do enxame das abelhas já adultas, vão embora com essa rainha velha, formar uma nova colônia, vão para um novo local. E aí fica ali, né, várias realeiras com princesas prestes a nascer. E quando nascer uma princesa, pode acontecer duas coisas. A primeira, ela matar todas as outras que não nasceu e ficar na caixa, parar o processo. Isso de uma certa forma não é tão ruim, mas esse enxame ele pode se dividir várias vezes seguidas, formando os enxames secundários, terciários, quaternários e assim sucessivamente. E isso a partir do nascimento da primeira princesa. E isso com certeza é muito prejudicial para a produção, porque você muitas vezes gastou para fazer com que o enxame ficasse forte, e aí isso acontece. E aí você pode perder até mesmo a produção de mel. Então, tá compreendido essa parte? Enxame primário é quando é a rainha velha que vai embora com parte do enxame, e as outras princesas que nascerem, ou melhor, né, as princesas que nascerem, a primeira pode ir embora com parte do enxame, ou pode matar todas as outras e ficar ali na caixa.
Se ela for embora, é enxame secundário. Se isso continuar acontecendo, terciário, quaternário, e aí, né, você no caso, se capturar, vai capturar o enxame com a princesa. Então essas situações podem acontecer e é bom o apicultor entender essa parte, principalmente para ele saber o que fazer quando ele tiver que controlar a enxameação, seja ela reprodutiva, abandono ou enxameação migratória. Bom, e agora vamos por 16 erros, sendo que a gente vai abordar aqui inicialmente sobre a perspectiva do abandono ou enxameação migratória, que acontece principalmente no período de escassez e que também não deixa de ser importante, porque o apicultor pode perder o enxame ou mesmo chegar no período de safra com um enxame muito fraco, porque ele não observou esses pontos que são muito importantes. Bom, e o primeiro dele é não fazer a troca de cera velha anualmente. Gente, cera velha é um chama-traça. Sempre que a sua colmeia tiver muita cera velha, corre um risco muito grande dele ser atacado por traça. Além do mais, a rainha ela tem uma preferência muito grande por fazer postura sempre em cera nova. E esse é um dos fatores que contribui muito para que o abandono aconteça no período de estiagem, no período de escassez de alimento, principalmente associado a outras coisas, como por exemplo o ataque de traça. Outro erro que é muito comum o apicultor cometer é ele não trocar, no caso, as rainhas velhas e fracas. Isso acaba sendo muito importante porque rainhas velhas e fracas, gente, o enxame não cresce. Além do mais, são rainhas que, por não produzir uma quantidade significativa de abelhas, acabam não estocando alimento e acabam passando muito mal o período de escassez. Então é muito importante o apicultor trocar rainhas velhas e fracas. E aí a gente vai para o terceiro erro, e que esse acaba até sendo mais importante ainda para essa questão do controle, tanto da enxameação migratória como da enxameação reprodutiva, que seria a seleção ou melhoramento genético. Que no caso, gente, o melhoramento genético seria a introdução de raças europeias, para você trabalhar aí, quem sabe, com F1, F2, F3 e assim por diante. Já a seleção é você observar quais os seus melhores enxames, que dificilmente é atacado por traças, doença ou qualquer outro tipo de inimigos naturais, que dificilmente vai enxamear e que sempre passa muito bem o período de escassez. É esses enxames que você vai dividir, multiplicar ou mesmo produzir rainhas a partir deles, porque a tendência é que os enxames, filhos desses enxames, se comportem da mesma forma do seu enxame de origem. Então isso também é importante, qualquer um pode fazer, gente, a seleção. O melhoramento genético talvez não seja acessível para muitos, ou para a grande maioria, já que essencialmente aqui no Brasil, no nosso país, a gente trabalha muito com abelhas africanizadas. Já o quarto e o quinto ponto diz respeito à sanidade do enxame, e que também acaba sendo muito importante, como o controle de doenças e também o controle de inimigos naturais. Sempre que o apicultor não faz isso, ele corre um sério risco de perder o seu enxame por conta do ataque, por conta de doenças. Claro que a abelha africanizada ela é muito resistente no que diz respeito a doenças principalmente, mas ataques de inimigos naturais é muito comum, como traças, formigas, e isso pode resultar com certeza no abandono ou perda do enxame. Já o sexto ponto também é muito importante, que é do que diz respeito à redução de espaço. No período de escassez, você tem que tirar as melgueiras, principalmente se ela não tem mel, que no máximo, se você deixar alguma coisa para elas, é uma melgueira. Então é importante você estar atento à possibilidade de você tirar todas as melgueiras, ou até mesmo quadros que não estão sendo ocupados dessas colmeias no período de escassez. E esse aqui é até um ponto muito importante, porque se você deixar muita cera velha, por exemplo, no período de escassez, a traça vai tomar de conta de tudo e você corre o risco de perder o enxame. Já outro ponto bem importante, no caso o sétimo e o oitavo erro que o apicultor pode cometer, que pode resultar no abandono ou enxameação migratória do enxame, é ele não fazer alimentação energética e proteica. É muito importante o apicultor sempre estar revisando as suas colmeias, e sempre que baixar muito o número de quadros de crias, quadros ocupados ali pelas abelhas, o apicultor está fazendo a alimentação. E a alimentação para manter enxame na colmeia, gente, não precisa ser muito alimento. Para você ter uma ideia, 250 ml a cada 15 dias ou até mesmo uma vez no mês pode segurar o enxame nesse período mais crítico. Claro que quanto mais você fornecer melhor,
mas aí tem a questão de custo-benefício. Como o objetivo é só manter e segurar os enxames até chegar ao manejo pré-safra, é perfeitamente sim viável e você muitas vezes pode evitar aí um abandono, uma enxameação migratória, ou seja, o enxame deixar um determinado local e ir para outro onde seja mais favorável para ele. Já o nono ponto também é muito importante e diz respeito à pilhagem. Em algumas situações, em áreas saturadas ou aonde a florada está muito baixa, quando você vai fazer a revisão das suas colmeias, pode acontecer a pilhagem e isso, gente, não é bom, é muito prejudicial e você pode perder mesmo o enxame por conta disso também. Então você tem que estar atento à questão da pilhagem. Quando eu estou muito preocupado com a pilhagem, tem duas situações: ou você faz no final do dia ou muito cedo, porque muito cedo as campeiras estão pro mato, então dificilmente vai ter ali pilhagem, principalmente se você fizer revisões rápidas. E no final do dia, que pode ser que aconteça, até mais comum acontecer, mas aí chegou a noite, o controle naturalmente acontece dessa pilhagem. Então, pilhagem também é importante. Já o não fazer o controle de temperatura também é muito importante, que no caso é o 10º erro, gente. Que aí pode ser para mais ou para menos, porque a faixa ideal dentro de uma colmeia fica em torno de 33, 36 graus. E o apicultor ele tem que ter noção disso, dar uma condição do ambiente para que não ultrapasse muito esses limites. Em alguns casos é para mais, em outros casos é para menos. Aqui na minha região tende a ser para mais, ou seja, muito quente. E aí a gente usa telha como estratégia e também aos poucos a gente vai introduzindo vegetações que no período de escassez, período que está seco, a vegetação tem a rama dentro dos apiários, promovendo assim um controle de temperatura mais efetivo. Porque a telha, o sombrite, ele promove só uma área ali local sombreada, mas não forma um microclima. Já quando você faz a vegetação, você cria ali um ambiente onde a vegetação não perde as folhas no verão, ali você tem um microclima e a temperatura acaba sendo bem mais agradável para as abelhas. É aquela velha história, né? O que é mais confortável para um rebanho de animais? Uma árvore bem frondosa verde ou uma casinha de telha, um barracão de telha? Com certeza é a árvore frondosa, né? Então, por isso que é importante a gente sombrear os apiários com vegetação. Claro que a telha ajuda, o sombrite ajuda, mas nada substitui a vegetação. E aí, né, outro ponto que também é muito importante no caso do abandono ou enxameação migratória é revisar as colmeias pelo menos a cada 30 dias. Até mesmo para você ficar a par do que está acontecendo com o enxame. Lembrando que isso é no período de escassez, né? E aí, agora a gente vai para a enxameação reprodutiva. Lembrando que enxameação reprodutiva também pode ser seguida de abandono. E aí, no caso, são 5 pontos que faltam, 5 erros. E a gente vai abrir essa colmeia, fazer uma revisão e no decorrer a gente vai comentando esses 5 erros que faltam e aproveita para fazer a revisão na colmeia. Então, vamos lá. No caso desses dois tipos de enxameação e que pode resultar na perda do enxame pelo apicultor, vale muito a pena a gente estar aqui salientando que muitos desses erros eles podem acontecer tanto no período de escassez como no período de florada. Então muitas vezes são pontos comuns e esse conjunto de fatores ele acaba ajudando muito. Olha só, gente, interessante, né? Ó, demorei a colocar a cera, o que é que está acontecendo? Elas iniciaram, ó, a puxada na tampa. Então aqui, ó, ela já estava precisando aqui de mais cera. Estava precisando de espaço? Não, né? Tem espaço aqui. Mas, no nosso caso aqui, manejo racional é cera. Então a gente abriu no tempo certo, né? Olha só. Vamos deixar aqui a tampa do lado. A gente prosseguir aqui com a revisão.
enxamezinho aqui, gente, é o tipo de enxame que não é tão agressivo, mas quando você abre ele, ó, voa abelha para todo lado. Tem enxames que são mais calmos, né, e elas ficam ali todas aglomeradas em um canto, e tem enxames que vêm para cima mesmo, né. Então, gente, olha só que coisa linda. Olha só que quadro lindo de mel. Lindo, né não? Um quadro desse aqui dá um quilo de mel, mas eu não perco lá. A gente vai jogar ele para a lateral por enquanto. Um pouco mais de fumaça para ter mais controle aqui. Olha só, e aqui já começou a área de crias, né? Com alimento aí nas cabeças. Muito top o enxame. Bom, e continuando aqui a falar sobre enxameação, e no caso a enxameação reprodutiva, que acontece principalmente no período de floradas, que é exatamente no período que eu estou aqui. Um ponto muito importante, gente, é não fazer a troca de cera anualmente. Por quê, né? A abelha rainha, ela tem uma preferência muito grande sempre por cera nova. Ela sempre dá preferência por fazer a postura na cera nova. E aí é importante o apicultor estar fornecendo cera nova para a sua colmeia, o seu enxame. Aqui, gente, foi o que eu fiz, né? Chegou, antes de iniciar o manejo de pré-safra, eu tirei toda a cera velha, quadros, principalmente quadros que não estavam sendo ocupados, ou mesmo quadro com alimento, principalmente mel. Derreti essa cera e vou devolvendo aos poucos a alveolada. Hoje, praticamente a gente deixa esse enxamezinho aqui completinho. Então vamos continuar aqui olhando, mas como tinha espaço, pouco provável ter alguma realeira aqui puxada. Se tiver, porque o enxame é enxameador. Mas não tem, né? Então a troca de cera acaba também sendo importante no período de floradas, porque a rainha vai dar preferência por fazer postura em cera nova, e logo, se o apicultor tiver esse cuidado, não vai faltar cera nova para a rainha estar fazendo postura. Ó, gente, outra coisa muito importante aqui. A gente pode observar aqui, ó, que elas iniciaram puxar na tampa aqui, não foi? Então, o que é que eu deduzo? Claro que aqui não tem como a gente fazer essa dedução, mas eu posso deduzir que a área de crescimento do enxame, ó, tá desse lado. Elas estão puxando cera desse lado. Então eu vou dar preferência por colocar a cera desse lado, que é o lado que o enxame está crescendo. Antes eu colocava muito cera intercalada. Quando está entrando muito néctar, muito pólen, ou mesmo você está alimentando forte, pesadamente, funciona. Mas muitas vezes o que vai acontecer é você dividir o enxame. Então é melhor você observar aonde o enxame está crescendo, que pode ser do lado esquerdo ou do lado direito, e aí fornecer a lâmina de cera na posição de crescimento do enxame. Principalmente se você não fornecer tudo de uma vez. Mas mesmo que você forneça tudo de uma vez, você observa onde do lado que ela está crescendo, e aí vai remanejando esses quadros. Funciona muito bem. Aqui, né, outro quadro, ó, os cabecinhas lotadas de néctar. Show de bola.
E aqui, gente, vamos para 13º ponto do erro. Só que aqui já, lembrando, a gente está falando de enxameação reprodutiva. Olha só, gente, que quadro lindo, alimento, bastante cria. E nesse caso, gente, é também não fazer troca de rainhas velhas e fracas. Se você fizer isso no período de escassez, já resolveu também o período de floradas. Então sempre troque rainhas velhas e fracas. Olha só, gente, que quadros lindos com alimento top, né? Então vamos voltar ele aqui com calma, porque o enxame vai ficar desse lado. Então, gente, sempre troque as suas rainhas velhas e fracas. E no caso, nessa troca, ela deve ser feita em acordo com o 14º ponto, que é, no caso, a seleção e o melhoramento genético. Você aproveita e divide, multiplica ou mesmo produz rainhas a partir desses enxames. Você observa que passa melhor o período de escassez, que produz mel. Então você tem que dar preferência por fazer isso com esses enxames. Porque se você não fizer dessa forma, você corre o risco de perder a produção. Então, gente, aqui, ó, eu vou jogar, não, no caso, ó, isso aqui, ó, é alimento, né? Eu vou jogar esse quadro de alimento aqui, ó, do lado do outro quadro que já tem alimento. E aí lá, no outro lado lá, que é onde elas estavam crescendo, a gente vai dar cera alveolada. E aí, né, cera alveolada pro enxame. Agora sim o enxame tem condição de continuar o seu desenvolvimento. E aí, gente, o outro ponto, no caso é o 15º ponto, e que acontece principalmente nesse tipo de enxameação, a enxameação reprodutiva. Sempre que você cometer esse erro, isso pode acontecer. É você não estar fornecendo espaço para os seus enxames, para a sua colmeia. Então o apicultor tem que estar muito atento a isso. Sempre que necessário, fornecer mais espaço. No caso aqui tinha espaço? Tinha, né? Mas elas iam puxar a cera na tampa. E aí no caso eu dei a cera. Numa situação como essa aqui, que elas têm a possibilidade de puxar na tampa, elas não vão enxamear até que elas preencham isso aqui puxado na tampa. Mas como a gente forneceu cera, aqui ele vai continuar crescendo e tá tudo certo. E aí, gente, o último ponto, que também acaba sendo muito importante, que o apicultor tem que estar atento a ele, ter esse cuidado, para não cometer esse erro, que é demorar muito, né, fazer revisões. Ele tem que fazer a revisão, principalmente no período de safra, pelo menos a cada 15 dias. É muito importante para que ele tenha controle da enxameação, para que ele tenha controle das suas colmeias.
Porque uma princesa, gente, ela nasce com algo em torno de 15 dias. E aí, se o apicultor não tiver atento para fazer as revisões dentro desse período, pode ser que ele não tenha tempo de estar eliminando, quem sabe, realeiras. Não é tão efetivo esse tipo de controle, até porque muitas vezes você não está revirando o ninho, mas você pode muitas vezes verificar nesse período a necessidade de estar dando melgueira, de estar dando espaço. Então esses pontos, todos eles são muito importantes. O apicultor não pode cometer esses erros, porque se ele cometer um desses erros, pode ser que aconteça a enxameação reprodutiva, seguida de abandono, ou mesmo o abandono no período de escassez, ou a enxameação migratória, ou seja, você não vai produzir se você deixar que isso aconteça com frequência. Então, meu amigo, se você gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, também curte o vídeo, um grande abraço e até o próximo.